Bem-vindos a mais um vídeo. Houve algumas dúvidas com respeito ao meu vídeo sobre a violência no cinema, principalmente onde eu encaixei o filme Paixão de Cristo, em que eu coloquei no nível 3, que está abaixo, por exemplo, de Pulp Fiction, que é 4. E aqui vou colocar esclarecimentos mais resumidos. Primeiramente, os critérios que eu estabeleci é para uma avaliação moral da violência usada em determinado filme. Não é com respeito à intensidade gráfica. Isto é, apesar da representação da violência gráfica em tal filme é moralmente aceitável ou pelo menos tolerável assistir a esse filme, eu estarei assistindo esse filme, por exemplo, por uma vontade legítima ou por uma curiosidade mórbida, ou buscando sensações mórbidas. Então, os critérios que eu estabeleci a partir da minha análise, meu estudo, que lembrando, ainda é no âmbito da opinião, serve não para medir a intensidade gráfica, tá? Ou mesmo o impacto emocional. Serve como critério moral. Porque existe um limite na violência, não apenas com respeito à representação gráfica, como também com a sua finalidade e o impacto moral que vai exercer sobre aquela pessoa. Às vezes um filme pode conter só tiros, mas pode ser mais censurável do que um outro filme que tem violência gráfica ainda piores, mais intensas, como por exemplo o próprio Paixão de Cristo. O que me fez colocar, por exemplo, Pulp Fiction acima de Paixão de Cristo? Sendo que Paixão de Cristo possui um impacto emocional mais intenso do que Pulp Fiction. A representação gráfica, a violência gráfica é ainda maior. Porque nós estamos vendo a cena da flagelação. Estamos vendo a carne da pessoa sendo lacerada. Estamos vendo a pessoa sendo surrada, tem a cena da crucifixão, a forma que a coroa de espinho é imposta sobre a cabeça de Cristo nesse filme. Justamente o problema está nos outros critérios, especialmente o impacto moral. O impacto moral da violência gráfica usada em Paixão de Cristo, apesar da crueldade, é positivo, enquanto que em Pulp Fiction é claramente negativo. Então, vamos fazer a seguinte comparação, tá? Quando eu coloco... Vamos fazer uma análise, primeiro, da Paixão de Cristo. A violência gráfica. Bem, temos flagelações, torturas físicas, a coroação de espinhos e a cena da crucifixão. Todas representadas com o máximo realismo. Tá? Chega a ser um gore? Não. Não é um gore. Mas é uma violência representada de maneira muito intensa. Então, aqui estão primeiro no critério que eu estabeleci. Vejam lá no meu artigo. Violência gráfica. Segundo, a razão de ser dessa violência.
A sua presença ali está justificada? Ou é algo que foi colocado de maneira totalmente gratuita? Não, está justificada porque a intenção do Mel Gibson é justamente colocar ali da forma mais realista possível. Ainda que tenha uma outra imprecisão histórica, né, já que os cravos foram no pulso e não na palma da mão, mas isso aí é coisa menor. Terceiro ponto, a participação da narrativa. Isso é um elemento necessário à narrativa. Poderia ter sido suprimida, tá? Por exemplo, colocar alguma cena que apenas sugira que a flagelação aconteceu. Mas Mel Gibson preferiu colocar ela integralmente ali. O impacto emocional. É uma cena que leva, digamos assim, a uma morbidez ou leva à indiferença ou causa um impacto de fato que nos choca. É chocante, basicamente. Então é uma cena que é chocante, da flagelação, assim como também em um grau um pouco menor, a crucifixão. Tá? Aqui estou falando da cena enquanto representação gráfica em si mesma. Agora tem a questão do impacto moral. É extremamente elevado, mas de forma positiva. É aí que está o eixo principal, porque ele está no nível 3 e não no 2. No nível 3, como eu estabeleci, eu coloco o seguinte. O impacto moral é alto, mas pode ser tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Pode ser tanto para o bem como para o mal, a depender do filme. Tá? No nível 4, o impacto moral é alto e negativo. Não tem como haver um impacto moral positivo no nível 4. É alto e negativo. Tá? Porque estamos falando de um tipo de filme em que a violência... a história começa a servir a violência. Tá? Aí que tá o ponto. As lições as lições morais positivas se torna algo impossível. Mas vamos comparar com o Pulp Fiction. Graficamente falando, a violência parece estar entre moderada e intensa. Mas como eu estabeleci nos meus critérios, não há uma diferença essencial entre o nível intenso e o exagerado. Tá? O problema moral, por assim dizer, com relação ao Pulp Fiction, não é a parte gráfica, mas é o que vem depois. Então, graficamente, o que tem? Tem assassinatos a sangue frio, tá? Temos a sugestão de uma cabeça explodindo dentro do carro. A pior cena, creio eu, é a cena em que o personagem Marcellus Wallace, ele... como podemos dizer? Sem cair na malha do YouTube. Digamos que ele sofre uma penetração não solicitada. E estamos falando de um homem, tá? Sofrendo isso por parte de outro homem. E o Marcelo se vinga do seu abusador com um tiro de 12
partes reprodutivas dele. É algo insano, tá? Completamente insano. A razão de ser da violência quase não há, tá? É uma história que demanda certa violência gráfica? Demanda, só que ali é de uma forma extrapolada e estilizada, tá? A partir da narrativa, digamos assim, que a violência é acessória, decorativa, digamos assim. E o impacto emocional. O que o Pulp Fiction faz é colocar sua violência grotesca, tá? De uma forma cômica. Qual é o problema? Você não... Tipo assim, uma pessoa, quando ela vai assistir Pulp Fiction, ela não vai assistir com um ar de repulsa, de horror ao pecado, essas coisas assim. É um filme claramente produzido para anestesiar a consciência. É um impacto emocional distorcido. E o impacto moral, bem, negativo ao extremo. É um filme que serve para romantizar os criminosos, assassinos. Serve para glamorizar, digamos assim. É um filme que tangencia, tá, o proibitivo para o católico assistir. É por essa razão que o Pulp Fiction está no nível 4 e Paixão de Cristo no nível 3. Tá? Qual é a censura moral dada para que eu coloquei para o nível 3? Restrições altas. Tá? Isso quer dizer o quê? Crianças não devem assistir de forma alguma. Algum espectador colocaria o seu filho de 9, 10 anos para assistir Paixão de Cristo contigo? Com vocês? Eu acredito que não. Pelo menos eu espero que não. E, graficamente, não é o filme mais violento do Mel Gibson. O mais violento, de longe, do Mel Gibson é Apocalipto. Ali você vê uma violência que chega no limite do gore. Tá? E outros filmes que são mais violentos que Paixão de Cristo, eu colocaria ainda O Patriota, que é terrível também, mas não chega a ser um gore. Temos o Até o Último Homem, tá? Que é um filmaço. Recomendo que assistam. Desde que, claro, tenham o devido cuidado. Não porque o filme contenha coisas imorais. É por conta da violência mesmo. E Coração Valente também. Eu acredito que seja mais violento do que Paixão de Cristo. O Paixão de Cristo, ele causa impacto, assim, no seguinte sentido. Por representar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque estamos vendo o próprio homem Deus sofrendo essas violências. Tá? É por isso que causa impacto. Outra coisa, outro fator. Alguns falam que em Paixão de Cristo há relatos de pessoas que passaram mal assistindo ao filme. Ou que não conseguiram completar nas sessões de cinema. Eu concedo. No entanto, isso não prova que esse filme é mais violento do que Coração Valente ou Patriota. Isso se dá ao fato de que as pessoas que buscaram assistir Paixão de Cristo são pessoas que não estão acostumadas com esse nível de violência no cinema.
tá? Tem muita gente que foi ali que eram senhorinhas, frequentadores de paróquia e coisa e tal, que não que foram pegas de surpresa com uma violência gráfica a qual não estão acostumados. Diferente do público médio do Mel Gibson, que já sabe como é que são as suas produções. Entendeu? Quem foi assistir o Patriota, o Coração Valente, já estava esperando algo violento. Porque é o do perfil do Mel Gibson. Mel Gibson, ele explora a violência até o limite do aceitável dentro de Hollywood, da academia. Entenderam? É justamente por isso. E Paixão de Cristo não será diferente. Ademais, se há um filme que se destaca por sua violência extrema, que fez pessoas passarem mal, coisa e tal, temos o Terrifier 2. Pessoas passaram mal na sessão do cinema. Nesse caso, é justamente porque o filme é de violência extrema. Tá? Eu não recomendo que vejam. Terrifier é nível 5, tá? No seu mais alto grau. Não vejo esse filme, pelo amor de Deus. Eu fui ver por curiosidade e me arrependi completamente. Tá? Terrifier faz como poder dizer, faz o Apocalipto parecer filme infantil. Tá? O Art the Crow, o vilão de Terrifier, faz o Jason Voorhees parecer um Teletubby. Não vejam esse filme, pelo amor de Deus, tá? Mas é o exemplo de filme que faz pessoas que estão acostumadas a ver filmes violentos, tá? Passarem mal. Paixão de Cristo nem chega perto disso. Tá anos-luz longe. Então, o impacto causado pelo Paixão de Cristo reside nesses pontos aí. Então, meus amigos, os critérios que eu coloquei ali, os níveis que estabeleci, são antes, tá? Para o uso ou consumo moral. O nível. Então, estamos falando de moralidade nesses níveis que eu estabeleci. É por isso que cada nível, cada análise de cada nível que eu coloquei ali no meu artigo e no vídeo que eu gravei, eu coloco uma censura moral. Filmes estilo gore, como o próprio Terrifier, que eu não incluí entre os exemplos, falha minha, confesso, são filmes que eu, Luciano Takaki, considero, tá, proibitivos para o católico. Quem quiser assistir é por sua conta e risco. Tudo bem? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui. Sim. Comparando com outros filmes, tá? Podemos, por exemplo, classificar, eu da minha parte, inclusive eu até conversei com um amigo com respeito ao Clube da Luta. Sobre em que nível ele estaria. Eu coloquei no nível 4. Porque, por uma classificação, por opinião minha. Posso estar errado? Posso. Como eu disse, o critério é da minha opinião. Por quê? Porque a violência usada em O Clube da Luta, eu não acho que tem como causar um impacto moral positivo. Tá? Não tem. E ainda que não tenha violência gráfica muito intensa, já que é só um bando de marmanjo trocando porrada, não há muita razão de ser, digamos assim. Tá? Outro filme que eu colocaria no nível 4 é Robocop. Tá? O Robocop é nível 4, na minha opinião.
apesar de não parecer tão chocante hoje em dia, a forma que é colocada ali é mais ou menos como o Tarantino coloca. Mas sem ser do Tarantino. Quem não lembra do vilão do Robocop derretendo, né? Exterminador do Futuro 2. A meu ver, é nível 3. Entre 2 e 3, mas pendendo mais pro 3. Mas é basicamente isso, meus amigos. Os critérios que eu coloquei ali é justamente para ajudar a discernir qual nível de violência é aceitável ou não. Tudo bem? É opinião minha, mas que eu julgo útil. Muito útil. Então, eu espero que eu tenha esclarecido o ponto. E espero também que ajudem a vocês discernirem também o nível de violência que podemos assistir ou não, ou em que nível, ou com qual idade, etc. Tá? Escolham bem os seus filmes, tá? E não veja Terrifier, pelo amor de Deus. Mas enfim, meus amigos. Fique com Deus e até um próximo vídeo.